Campeonato Carioca já não é de hoje, já não está valendo muita coisa. Nesse último ano, para não dizer que não tivemos no Campeonato Carioca com nenhum jogo legal, tivemos 2 jogos entre Flamengo e Vasco. O primeiro, no dia 16 de fevereiro, foi na fase de grupos, aquela bola do Douglas na falta que ele cobrou, que entrou, mas o juiz não validou. Foi um jogo que movimentou muito. Esse jogo o Flamengo ganhou 2-1, gol do Gabriel no final. E a final, gol do Márcio Araújo, que estava bastante impedido também, mas o juiz acabou validando. Fica aquele sensação de que o título do Flamengo teve a mancha de erros da arbitragem, teve a mancha dessa polêmica com o Vasco, mas no fim das contas é um título e o único título que o Flamengo tem como comemorar nesse ano. A participação do Flamengo na Libertadores desse ano beira o patético, em um grupo que tinha o Emelec do Equador, o Bolívar da Bolívia e o León, que é dito talvez até o clube mais forte do México. O Flamengo caiu na primeira fase ainda, não conseguiu se classificar, classificou o Bolívar e o León, em um jogo que o Flamengo tinha tudo para se classificar contra o León no Rio de Janeiro, no Maracanã, mas acabou perdendo por 3-2. A participação do Flamengo na Copa do Brasil foi de extremos. Começou num verdadeiro milagre contra o Curitiba, saiu perdendo no jogo de ida por 3-0 lá no Couto Pereira e voltou, conseguiu recuperar aqui no Maracanã, fez 3-0 também, levou para os pênaltis e conseguiu a classificação. Nesse jogo que o Paulo Vitor, o goleiro, pegou 2 pênaltis e acabou criando a partir dali, ganhando a vaga dele como titular do Flamengo e se solidificando, talvez como grande nome do Flamengo nesse segundo semestre, já com o Vanderlei Luxemburgo. Já na semifinal contra o Galo, fez 2-0 no jogo de ida, parecia que a classificação estava praticamente encaminhada, mas quando foi lá para o Mineirão, o Flamengo, apesar de ter saído na frente com o gol do Everton, acabou sendo surpreendido, levou 4 gols e foi eliminado numa das eliminações mais marcantes do Flamengo nos últimos anos, que também em Copas do Brasil já tem se tornado um drama para o Flamengo. Devido à participação do Flamengo no Campeonato Brasileiro em 2 partes, pré-Luxemburgo e pós-Luxemburgo. O Flamengo, antes da chegada do Luxemburgo, era um time que tinha toda a cara de que ia cair. Mas chegou o Luxemburgo, que ninguém acreditava, eu mesmo era um cara que não acreditava muito que daria certo o trabalho do Luxemburgo, que vinha num trabalho do Fluminense fraco no ano passado, que ia dar certo, acabou dando certo, encaixou. O Flamengo terminou a temporada sem o menor susto de queda para a segunda divisão e ainda, se você olhar com um pouco mais de carinho alguns jogos que o Flamengo deixou empatar contra o São Paulo, contra o Sport e contra o Palmeiras, se o Flamengo fizesse aí pelo menos mais uns 9 pontos, 10 pontos, poderia, curiosamente, até chegar mais perto do G4. É aí por isso que eu divido o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro desse ano, antes do Luxemburgo e depois do Luxemburgo. O trabalho que beira a genialidade nesse segundo semestre. O herói do Flamengo no ano não tem como não ser o Vanderlei Luxemburgo pelo que ele fez no segundo semestre. Poderia listar outros, como o Paulo Vitor, o Márcio Araújo, que acabou dando o gol do título, o único título do Flamengo no ano, mas para mim fica o Vanderlei Luxemburgo. Vilão tem alguns, acho que 3 em mais específico. André Santos, Elano e Ney Franco. Os 2 primeiros porque davam um custo para o Flamengo muito grande e não vinham rendendo em campo. E o terceiro porque teve 7 jogos no Flamengo, não ganhou nenhum. Mas escolhendo os 3, eu fico com o André Santos, que era um cara que ainda tinha problemas dentro do grupo e tinha um determinado racha com outros jogadores mais jovens, até mesmo com um grupo que tinha um Paulo Vitor, que liderava os garotos do elenco, que davam suporte para os mais novos, então fico com o André Santos. Assim que ele saiu, incrivelmente, até o João Paulo se acertou ali na posição, acabou sendo o grande ponto do Flamengo, foi a saída dele.